Conhecer a ciclicidade da natureza pode ser uma saída para a gente reconhecer os nossos processos de autoconhecimento enquanto seres cíclicos. Se você é mulher, eu quero conversar com você sobre o que a gente pode aprender com a natureza sobre nós mesmas. Oi, eu sou a Gabi, eu sou astróloga, terapeuta e nômade. E por aqui a gente fala sobre astrologia, autoconhecimento e também viagens. É impossível falar da astrologia e não falar da natureza, assim como é impossível falar da natureza e não falar de nós mulheres, dos nossos processos cíclicos. A astrologia é um estudo ancestral e olhar para o céu para compreender o que acontece aqui na Terra também fala sobre o quanto a natureza é cíclica e transitória. E é importante que a gente lembre que todos nós, todos os seres que estamos aqui, dependemos da natureza, dependemos da Terra, não só as mulheres. Foi exatamente esse processo de desconexão que diminuiu muito as nossas oportunidades de continuar sobrevivendo por aqui e também de olhar a vida de uma maneira mais coletiva e menos individualista. E olhando essas questões de uma perspectiva zero romântica, sem aquele discurso de a gente precisa olhar mais para o nosso feminino, olhar mais para dentro de nós, a gente sabe que sim, a gente sabe que essa energia nutridora, regenerativa, intuitiva feminina, ela é importante. Mas mais importante ainda é entender qual perspectiva que a gente está acostumado a olhar a vida, né? Que é a perspectiva do patriarcado. É o olhar de que tudo aqui no mundo está para nos servir, inclusive nossos corpos e a própria Terra. E a questão é que quando a gente percebe isso e se volta mais para uma energia natural, uma energia mais próxima da natureza, a gente acaba também se focando e se conectando com uma energia regenerativa, uma energia nutridora, uma energia de abundância e uma energia super caótica também. E quem mais parece com isso, né? O que mais se parece com isso além da Terra? Com certeza nós mulheres nos parecemos com essas características que são características do nosso próprio planeta, do planeta Terra. E olha só como isso é interessante. Na astrologia a gente acredita que tudo tem correlação, ou seja, o que está em cima está embaixo também e o que está dentro da gente também está no externo. Então é muito claro e é muito possível que a gente se conecte super com essa energia de natureza externa. E a natureza tem os seus ciclos assim como nós, os ciclos de nascimento, de desenvolvimento, de morte. E eu acho que essa conexão é uma super sorte, porque a gente consegue entender faces nossas no externo também, fica muito mais perceptível de olhar. E quando eu comecei a viajar, muitas vezes eu acabei vivendo muito próximo da natureza e isso ficou ainda mais forte para mim, imperceptível. Eu lembro que uma vez eu morei numa ilha aqui da Bahia, uma ilha chamada Boipeba, e lá tudo acontecia através da maré. Então a maré influenciava muito na vida das pessoas, porque só de acordo com a maré que as coisas chegavam até a ilha, só de acordo com a maré que a gente podia fazer passeio, só de acordo com a maré que as pessoas viviam, tinha a pesca, enfim. Todo o coletivo acontecia por conta de algo muito forte e muito próximo da natureza ali. E morar nesse lugar por um tempo e depender tão proximamente da natureza, porque eu sei que em qualquer momento a gente depende, mas isso foi muito claro para mim naquele momento, me fez perceber que, de fato, a gente não controla muita coisa. E muitas vezes é necessário esperar um pouco, ou necessário parar e relaxar também, mesmo que muitas vezes seja muito desafiador pra gente fazer isso, pra gente perder esse controle. E isso é desafiador pra gente enquanto indivíduos e também pra gente enquanto seres de uma sociedade que tá sempre esperando mais produtividade de nós. E não dá pra gente falar desse processo de ciclicidade da natureza e de nós mesmos sem a gente lembrar de um processo histórico também. A ideia de que a Terra e as mulheres são propriedade privada é uma história muito antiga e que também se sustenta através de diversas narrativas ao longo dos anos. A produtividade em ritmos excessivos são uma característica muito clara da nossa era também e das crises ansiosas que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos com isso. E eu venho pensando muito em como a astrologia se conecta bastante com essa história.
Se a gente for lembrar, as civilizações antigas, né, ao longo da nossa história, a gente teve muitas civilizações que tiveram como centro, né, centro de fé, centro de acreditar, centro de força, deuses solares. E mesmo dentro do nosso mapa natal, o Sol ele é o centro desse mapa, ou seja, todo o aspecto de ego, de ação, de força, de energia e de vitalidade é o centro da nossa verdade, daquilo que somos, de acordo com a astrologia tradicional também. Toda essa centralização de ação, ela traz uma necessidade de competição e de produtividade excessiva também. Parece um pouco com a nossa sociedade, né? Por um outro lado, imagina só se a gente olhasse a vida com um pouco menos de competitividade, entendendo que ela é muito cíclica e muitas vezes a gente está mais introspectivo, outras vezes mais extrovertido, muitas vezes a gente está mais no coletivo do que no individual também. E se a gente olhasse um pouquinho a vida por uma perspectiva lunar, que é extremamente cíclica, a Lua tem suas fases e ela traz pra gente, através da natureza, a ciclicidade das marés, a ciclicidade dos nossos humores também, a ciclicidade dos nossos ciclos internos também, enquanto mulheres. E não é à toa que a nossa menstruação também pode ser chamada de lunação interna. Olha só, a menstruação ela é cíclica, assim como as fases da lua também são. E a gente pode até conectar essas fases da lua com a nossa própria lunação interna. Aprendemos mais sobre a nossa própria menstruação, a gente aprende também o quanto a nossa vida é cíclica, o quanto somos seres cíclicos e como a astrologia pode nos auxiliar a entender através do conhecimento da natureza. A primeira fase da lua, a lua nova, é uma lua que não aparece no céu, ela fica escura lá no céu, ninguém vê, é imperceptível aos nossos olhos. E é uma fase super introspectiva também. Ela pode se assemelhar com a nossa menstruação, com a nossa fase menstrual, onde a gente também está super sensível e introspectiva. Já na fase da lua crescente, o Sol e a Lua estão fazendo uma quadratura no céu, que é um aspecto mais tenso. E por isso a gente fica com mais tensão também, com mais energia, mais vitalidade. Essa fase da lua, ela pode representar, ela pode se assemelhar muito bem o nosso período pré-ovulatório, quando a gente está cheio de energia para fazer diversas atividades. Já a lua cheia é o ápice da lunação e indica uma oposição entre o Sol e a Lua. A Lua, ela tá lá no seu melhor momento, no seu maior brilho, e ela pode se assemelhar muito com o nosso momento de ovulação dentro do nosso ciclo menstrual. E por fim, a gente chega na Lua minguante, que é uma quadratura do Sol e da Lua, fazendo a gente se internalizar novamente. É uma quadratura decrescente, ou seja, a nossa energia também vai baixando e a gente vai se preparando para o momento da nossa lunação, para o momento da nossa menstruação. Essa lunação, ela pode se assemelhar muito com o momento que todas nós conhecemos demais dentro do nosso ciclo menstrual, que é a TPM, ou seja, um momento onde a gente está se preparando para a menstruação e os nossos hormônios também estão se preparando para isso e por isso às vezes é tão desafiador. Isso não quer dizer que a gente sempre vai menstruar junto com a lua nova, né? E vai ter todas as fases certinhas. Cada mulher ela tem seu ciclo interno. Só que é importante a gente saber tanto as fases externas da lua quanto os nossos ciclos internos para a gente entender como a gente se prepara emocionalmente e ciclicamente para esse momento. Eu, por exemplo, já menstruo há mais de 3 anos na lua cheia, e a lua cheia é um período super aberto, né? Super emocional, que a gente está com as emoções à flor da pele. E a menstruação, ele é um período que ele pede introspecção, né? Então, eu sabendo desse desafio em lidar com esses dois polos, eu já sei que eu tenho que me preparar mais e até me acolher mais nesse momento. Quando a gente pensa em astrologia cíclica, a gente já logo pensa na lua. Mas além da lua, existem outros pontos femininos dentro do nosso mapa que podem trazer pra gente essa oportunidade de entender a nossa natureza cíclica. Um desses pontos é Lilith, Vênus e os asteroides Vesta, Palas Atenas,
Ceres, Juno, são todos pontos femininos dentro do nosso mapa e cada um deles pode trazer uma particularidade dentro do nosso mapa natal que faça a gente entender nossos processos cíclicos, nossos desafios, nossas melhores habilidades, que a gente possa vivenciar de uma maneira mais bonita no nosso feminino e os nossos processos também. Se você quiser saber mais sobre esses asteroides, deixa seu comentário aqui nesse vídeo para que eu possa fazer um vídeo só sobre eles, só explicando cada ponto desses asteroides tão maravilhosos que são tão importantes dentro da nossa personalidade e do nosso conhecimento astrológico. Uma coisa muito importante que eu queria deixar claro aqui é que eu sei que é muito desafiador falar descansa, monta sua rotina através da sua alunação interna, né? Porque eu sei que é um privilégio ter acesso a esses conhecimentos e também poder usá-los no dia a dia. A gente sabe que é muito desafiador e nem todo mundo consegue olhar com calma e com tranquilidade, mas quanto mais a gente consegue aprender um pouquinho sobre isso e repassar esse conhecimento para outras mulheres também, a gente pode olhar e vivenciar a vida de uma maneira mais lunar, uma maneira mais cíclica, né? E menos solar competitiva. Pouco a pouco, com isso, a gente pode se apoderar desses conhecimentos e também dos nossos corpos e da nossa própria natureza. E entender que a gente não é parte separada dela, a gente é a própria natureza. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo e até a próxima!